Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente. E a toda a sua família também. Graças a Deus. Olha o que diz aqui nos Salmos de número 34, no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, nós entendemos que nós não servimos o Senhor para nunca mais termos problemas. Nós sabemos, entendemos que problemas virão. Mas seremos vencedores em todos eles. Nós vamos sofrer livramentos sempre. Nada vai ficar sem resposta. Nós não servimos, eu não sirvo o Senhor para nunca mais ter problemas. Ele não me prometeu isso. Ele não disse para mim, Cléo, venha me servir e nunca mais você vai passar por nada desagradável. Não, eu sei. Ele já disse, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. O problema é que algumas pessoas só se firmam nessa passagem. Nessa primeira parte. Que muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Outros querem viver na ilha da fantasia, na ilusão de que não pode mais ter problemas. Bom, agora estou andando com Deus, não posso mais ter problemas. Então, alguns só falam de problemas e alguns, se tiveram problema, já deixam de Deus. Tem gente que passa a vida inteira falando só de problema, problema e problema. Outros, quando se encontram num problema, não quero mais Deus. Quantas pessoas, quando entraram num problema, deixaram o Senhor? A Bíblia está dizendo que muitas são as aflições do justo. O Senhor não quer eu presa a isso e nem me iludindo que eu não vou ter problemas. Ele quer que eu entenda muito bem, e você também, que problemas vão surgir, mas Ele vai me dar livramento, Ele vai te dar livramento. Problemas surgirão sempre. Mas nós vamos vencer a todos. É isso que Ele quer que você entenda, que todos nós entendamos. Ele não quer que você fique o tempo todo melancólico e depressivo e preocupado e de forma negativa, falando muitas tribulações, muitos problemas, muitas aflições e aflição, e é muito problema, e é o problema tal, o problema não. E nem que você pare e diga, eu estou com um problema, então não quero mais Deus. Deus não é um botão que eu aperto quando tem um problema. Deus é Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. E eu preciso dEle. Não é Ele que precisa de mim. Eu preciso de Deus. Nós servimos a Deus porque não há outro Deus e nenhuma outra fonte, forma de vida e salvação. Entendeu? Então, além de nos salvar, Ele nos promete, sim, nos abençoar e nos livrar de todas as situações difíceis. Ele não disse, você não vai entrar. Ele disse, se entrar, eu te darei vitória. Quando entrar num problema, eu vou te dar vitória. Se passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em você. Quando pelas águas, você não vai morrer afogado, elas não te submergirão. Nós temos a promessa de que venha o que for, o que vier. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Essa é a promessa. Então, muitas são as aflições do justo. Mas a promessa é que Ele nos livra de
todas. E é isso que Deus quer que entre no seu entendimento. Durante esses dias eu falei bastante da mulher de Sunem, a sunamita. Quando o filho dela morreu, a Bíblia não diz que ela estava em pecado, pelo contrário. A palavra mostra que ela estava investindo no reino de Deus por intermédio do ministério de Eliseu. Nós vemos uma mulher que estava lutando para agradar a Deus e para fazer a coisa certa. No entanto, uma situação que podia ter devastado, destruído com a vida dela, chegou na casa dela, que foi a morte do filho. Mas ela não se entregou àquela situação. Ela reagiu. A aflição chegou, mas ela continuou buscando a Deus, ela continuou firme, invocando a Deus. Você não vê ela blasfemando contra Deus, ela desistindo da fé, ou ela manifestando incredulidade, dúvida, negativismo, mas sim fé. Ela foi em busca do homem de Deus, da boca dela não saiu nenhuma lamentação ou nenhum desabafo negativo, mas sim a expressão não se preocupe, vai tudo bem, está tudo bem. O problema chegou. E ela não estava em pecado. A Bíblia não mostra nada disso. Vemos uma mulher que estava buscando a Deus e andando em integridade com Deus. Mas o problema veio, que foi a morte do filho. Mas aquilo não destruiu, tinha tudo. Se ela tivesse agido de forma incrédula, negativa, tinha devastado, mas não devastou porque ela não se entregou. Ela creu que o Senhor ia livrar, e livrou mesmo. Então, às vezes o problema chega. Ele pode, você está buscando a Deus, está caminhando, está na sua caminhada, na sua jornada com Deus, e de repente, chega um problema. O que Deus espera que você faça? O que você acha que Deus espera de você? Que tipo de atitude Ele espera de você? Você acha que Ele espera te ver jogada numa cama, lamentando, duvidando da vida, pedindo a morte, se entregando aos temores, aos medos, lamentando, falando em desistir, em recuar? Você acha que é isso que Deus espera de você? Encontrar você buscando saída na morte, nos vícios, correndo para um, para outro, com medo da vida e desistindo. Eu desisto. Chega, cansei, não quero mais. Claro que não. Ele espera ver você reagindo, confiando nele. Peraí, não, o problema chegou, não vou me desesperar. Vai terminar tudo bem em nome de Jesus. Vai tudo bem em nome de Jesus. Isso não vai ficar assim. A aflição chegou, mas eu tenho uma promessa. O Senhor livra o justo de todas as aflições. Eu não vou me entregar. Foi isso que a sunamita fez. A morte chegou na casa dela. Ela não se entregou à morte, ela não se envolveu com a morte, ela não se entregou ao medo, ela não reagiu com medo. Mas sim, dentro dela havia a certeza de que Deus ia livrá-la daquela situação. E Ele livrou mesmo. E é o que Deus está falando para você. Ele quer livrar você desse problema. Ele quer te dar vitória. Mas é buscando saída nele, é invocando a Ele. É reagindo nele. Não é se entregando ao medo, ao negativismo, ao desespero. Buscando saída fora dele. É buscando saída nele, invocando o nome dele. Problemas podem vir, podem.
Mas o Senhor nos livra de todos eles. Nos livra de todas as aflições, de todas as tribulações. E Ele quer que entre isso no seu entendimento. Muitas são, sim, as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todas. Ele não diz que livra de uma, de duas, de três, de 10, de todas. Eu não sei o que você está vivendo ou passando, mas o Senhor está dizendo, eu posso te livrar, eu quero te livrar, eu vou te livrar. Eu não tenho dúvida que o Senhor está falando de livramento aqui. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele está dizendo que quer te dar um grande livramento. Ele quer te dar um grande livramento. Ele não quer você questionando ou lamentando. Ele não quer você com medo. Ele quer você reagindo. Não se envolva com o problema, com a aflição. Faça como a sunamita. Ela não se envolveu com o problema. Ela tinha um filho morto em casa e ela não se entregou àquele espírito de morte. Deus não quer que você se entregue ao espírito da morte, do medo, da derrota. Ele está dizendo, eu vou te dar o livramento. Eu não tenho dúvida. Se agarre ao Senhor. Se lança nele. Invoque-o. A saída é você buscar a Ele e depender dele. O que você está vivendo hoje pode ser totalmente impossível, sem saída, como foi o caso da sunamita. Ela invocou o Senhor ressuscitou o filho. O Senhor pode estar morto na tua vida, Ele vai ressuscitar. Ele vai te dar vitória. Ele não mudou. Ele é o mesmo. As aflições podem vir, mas o livramento vem junto. Entendeu? São muitas as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele vai te dar livramento. Seja lá o que for que você está passando, o Senhor está te dizendo. Eu não sei o seu nome, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele sabe. E você está ouvindo Ele falar com você. Eu vou te livrar. Isso não vai ficar assim. Eu vou te dar o livramento. Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus, reaja. Se levanta. Dependa de Deus, invoque-o. Enxugue as lágrimas, para de falar, fale com Deus. Coloca isso totalmente nas mãos dele. Ele vai operar um grande milagre. Ele vai te dar um grande livramento. Pode confiar nisso. Deus está falando de livramento aqui hoje. E é para você. Toma posse. E viva o seu livramento. A sua vitória, o seu milagre. O Senhor não te deixou. Ele continua ouvindo as suas orações. Ele está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Márcio, qual que é a importância para o senhor em viver a fé que o senhor vive hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? A importância é a máxima porque vivendo essa fé, eu vivo uma transformação de vida, um estilo de vida novo e diferente daquele que eu vivia antes de viver essa fé. Então, eu já conhecia o Evangelho há muito tempo, né? Na juventude me converti a Jesus, né? Só que eu praticava uma fé religiosa, né? Uma fé que me aprisionava muitas vezes a dogmas, a doutrinas religiosas, a mandamentos de homens e que não levavam a Deus, né? Me afastavam de Deus, né? Porque as coisas importantes da fé viva e genuína eram deixadas de lado em função de mandamentos humanos, de dogmas, de doutrinas religiosas, mesmo dentro de uma religião cristã, né? Mesmo dentro de uma religião do Evangelho, né, que tinha a Bíblia por base, a religião acabava sufocando a fé, né, e com isso eu, né, na posição de alguém que busca, né, busca Deus, não conseguia ter o discernimento e a compreensão do que fazer para chegar a Deus, né? Vive uma vida totalmente escrava, literalmente. Exatamente, né? Se tinha uma visão de um Deus irado, né, de um Deus vingativo, né? Eu chegava na igreja e ouvia muitas vezes amaldiçoamentos em função de você cumpre tal dogma, né? Faz tal coisa, senão Deus te castiga.
né? E a gente sabe que a Bíblia nos apresenta um Deus bondoso, um Deus ajudador, um Deus provedor, um Deus galardoador, e aquilo não batia com o que a Bíblia falava, mas ao mesmo tempo eu não tinha forças para no dia a dia, na minha vida, ter essa visão de Deus, né? E achava que as coisas que aconteciam por conta do que a religião me falava, né? Que não era uma atuação maligna, que não era... Achava, eu estou recebendo que Deus é assim, né? Então isso que acontece na minha vida acontece por obra e vontade de Deus, né? E isso fez com que, mesmo vivendo no Evangelho, né, a gente vivesse uma vida abaixo do nível daquilo que Deus quer para nós, que é para o ser humano. Sem resultados. Sem resultados. A partir do momento que o senhor assistiu o programa e começou a exercer aquilo que o senhor foi aprendendo por intermédio das mensagens da bispa, mudou o espírito? Mudou totalmente. Não foi da noite para o dia, foi um processo de aprendizado. Cada dia, cada programa, cada reunião, eu aprendi um pouco mais e esse aprendizado me aproximou de Deus, né? E quando se aproxima de Deus, os resultados começam a acontecer. Você aprende a fazer certo, a entender o porquê das coisas, a praticar uma fé que é genuína, é simples, é viva, e Deus, ele, a partir desse momento, responde, né? Começa a agir na tua vida e você começa a reconhecer o agir de Deus, e isso vai gerando mais fé e vai gerando mais milagre. É importante ressaltar que o senhor usou essa expressão agora, que domingo, segunda e quarta, ao vivo na internet, o senhor faz um culto na casa do senhor, mesmo não estando no templo, porque o senhor mora em outros estados. Um detalhe importante é que eu não venho fisicamente na igreja por conta da distância, moro em outro estado, né? E então o nosso contato com o ministério assistindo às reuniões, né, que são transmitidas, né, e nos dias das reuniões, né, aquele momento, aquele horário na minha casa se torna um lugar de culto a Deus, né? A gente assiste a reunião, a gente pratica o que é praticado como se estivesse dentro da reunião. Então, talvez alguém possa nos assistir, está distante. Eu digo, você pode viver a fé em Deus, com a plenitude de Deus, mesmo à distância. O nosso Deus é o Deus tanto de perto quanto de longe, né? E isso é maravilhoso, né? A gente está tão distante daqui e da mesma forma recebendo, sendo alimentado e recebendo vitórias de Deus, e recebendo entendimento e vivendo um novo estilo de vida, uma vida transformada. Em função da prática, do exercício dessa fé, os resultados foram grandiosos, não foi? Foram. Deus, ele fez transformações, várias na nossa vida. Na parte do casamento, né, em função da religiosidade, isso gerava muito atrito na minha casa com a minha esposa, porque ela me cobrava alguns resultados que a religião apresentava, naquele estilo Milagre Express, né? Faz tal coisa e o milagre acontece na hora, e a gente aprende aqui que não é assim, né? Que você tem que ter uma história de vida em Deus, né? Que Deus, ele faz, que é certo, é concreto, mas não é naquele sentido de troca com Deus. Você dá tanto para Deus e Deus te dá tanto de volta, né? E como naquela época, naquela fé, a gente praticava assim e não via resultados, né? A minha esposa acabava cobrando, isso gerava um atrito. Eu me sentia muito mal interiormente, porque eu me sentia incapaz de responder a ela, né? Sentia incapaz de responder a minha fé, porque eu praticava aquela fé, não via resultados, né? E ficava frustrado, né? Então aquilo que eu acredito não está me ajudando, né? Eu estou indo ao limite, me esforçando. Então o que eu faço, né? Se eu achava eu que já tinha chegado a Jesus, né? Que já tinha chegado ao caminho, né? E não estava funcionando, né? Qual alternativa eu tenho para seguir? Isso gerava uma confusão mental muito grande, né? Vindo para o ministério, abriu-se o entendimento, né? Então essa questão do atrito em casa foi resolvida. Hoje a gente vive uma vida assim, de paz, de tranquilidade, de harmonia no lar, que é algo maravilhoso de se desfrutar, né? Afora isso, eu tinha o meu trabalho. No meu trabalho, em função dos problemas, das situações cotidianas, isso me afetava muito, me afligia muito. E como não tinha entendimento em Deus, né, isso gerava um peso para mim, né? Mas aí está escrito na Bíblia, né, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, e eu não conseguia entender por que eu tinha desgosto, né? Ouvindo as palavras, mudando o espírito, eu comecei a ter uma postura diferente
E Deus fez com que aquelas situações que antes geravam desgostos, agora se tornassem desafios, né? Me motivasse a passar por eles, a vencer, e agora é maravilhoso. O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas os resultados são diferentes. Né? E aí eu fui reconhecido, promovido. A minha esposa, que vivia sempre angustiada, deprimida, ela começou a se motivar, começou a estudar, fez alguns concursos públicos, passou em 2 deles, hoje está trabalhando, profissionalmente realizada também, né? Agora no mês de agosto teve a campanha dos 52 dias, nós de longe, praticando a fé, orando todos os dias, fazendo o propósito. Deus ele nos deu uma outra vitória, outra grande vitória, que foi uma causa na justiça que estava há muito tempo, amarrada, sem perspectiva. E Deus fez sair, né? Fez acontecer, nós recebemos, estamos desfrutando, compramos o nosso apartamento na praia, mobiliamos a nossa casa, o apartamento, temos um carro novo hoje, então está tudo maravilhoso. Vivemos outra situação de vida, né, em termos de resultados, e vivemos um outro estilo de vida, né, uma vida feliz, uma vida de paz, né, indiferente à situação, né, porque quando nós chegamos no ministério a situação não era boa, mas a primeira coisa que a gente adquiriu foi a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Cristo, né, e a partir daí os resultados foram acontecendo. São dizimistas, ofertantes fiéis? Sim, muito importante dizimar, muito importante ofertar, né? E nós assim fazemos e temos colhido tudo que nós temos plantado aqui nesse altar. E interessante essa pergunta, porque nós fazíamos também da mesma forma em outros lugares, só que a terra não era fértil, né? O fruto não vinha. E aqui a gente praticando essas coisas, né, a colheita vem, né? Ou seja, a terra é fértil, né? 2012, melhor ano da vida do senhor até então? Sem sombra de dúvida, incomparável com os anteriores, melhor ano da nossa vida. O senhor aprova de que quando uma pessoa ela quer, ela faz, ela busca e os resultados acontecem por intermédio dessa direção. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que vê o depoimento do senhor, mora no Rio Grande do Sul, longe do estado de São Paulo, assiste pela internet e vive essa fé e colhe esses resultados? Qual a orientação que o senhor dá para essa pessoa que nos assiste agora? Eu digo para ela não perder tempo, para ela se lançar em Deus, assistir os cultos, participar, né? Não perca tempo, venha para cá, mesmo que seja remotamente, né, assistindo, porque Deus ele transforma e Deus ele não tem limitações, né? Ele vai fazer na sua vida onde você estiver. Você pode estar no canto mais longínquo do Brasil, que Deus ele tá vendo você e está querendo fazer uma transformação na sua vida através da prática de uma fé pura, simples e genuína. E para aprender essa fé tem que assistir, tem que ouvir a palavra de Deus para essa fé ela ser despertada no coração. Essa pessoa não pode ficar de fora desse espírito? De jeito nenhum, né? Se não está, venha de uma vez, se liberta das amarras da religião, né? Não olha para a opinião dos outros, não olha para o que os outros vão falar, vem, assiste, começa a praticar a fé, porque Deus ele tem uma vida nova esperando por ela. É importante ressaltar, não podemos deixar passar que o senhor veio da cidade do senhor para passar a vigília da virada aqui no templo, não foi? Sim. Viajamos, né, do sul para cá, pegamos o avião, estamos aqui. Não vou perder essa oportunidade de passar a virada do ano na presença de Deus, clamando Ele e já entrando um novo ano cheio de expectativas e planejando um ano mais abençoado do que esse. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor hoje? Eu comparo o ministério a um farol na escuridão da noite, né? No meio de tantas doutrinas, de tantas coisas confusas que as religiões fazem em cima do Evangelho, né? O Ministério Mudança de Vida, ele ilumina, ele aponta para o caminho que é Jesus, né? Hoje eu cheguei, eu conheci a Deus por causa dessa luz, dessa direção, né? Me mostrou o caminho para Deus. É isso que representa o ministério na minha vida da minha família. Feliz. Felicíssimo. Abençoado. Abençoado. Deus abençoe. Obrigado. Momento da oração. Ó Deus de Israel,
Eu oro por esta vida que talvez está envolvida com o problema, ou talvez até pensando em desistir por causa do problema, que ainda não entendeu que quando nós invocamos e andamos com o Senhor, não somos isentos de problemas, mas vivemos os livramentos deles. E eu quero repreender toda essa força maligna que tem pesado sobre ela. Talvez ela está com tanto medo do problema, com tanto medo da situação, ela está entregue aos temores. Ela está com tanto medo que o medo dela em relação ao problema está maior do que o próprio problema. Cobre ela com teu sangue, a casa dela, a família. Passa do teu sangue, põe anjos de guerra ao redor, protege, cura as feridas, passa bálsamo na alma, restaura a fé, a confiança, a alegria, a saúde mental, emocional, física e espiritual. Restabelece essa pessoa, meu Pai. Levanta ela. Restaura a vida dela, Senhor. Restaura a comunhão, o relacionamento. Que ela se sinta curada, fortalecida, erguida. Que tudo mude agora. Abençoa a vida dela. Que a partir desse momento ela se torne outra pessoa, que tudo mude, que ela seja revigorada, vivificada. Dê a ela esse livramento. Responda a oração dela, meu Pai. Meu Deus, entre em ação agora e dê a ela esse livramento. Dá a vitória que ela precisa. Dê a ela o livramento. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Cura, restaura, liberta esta vida. Abre essa porta. Manda o socorro agora. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente prosperadas e abençoadas, porque elas têm investido na tua obra. Desperta também mais semeadores, porque quem planta colhe. E essa pessoa, meu Pai, que tem sido alimentada pelo programa, tem sido abençoada por esse programa, mas que até hoje não se despertou a se tornar um semeador, uma semeadora do programa, que seja movida. Porque essa atitude de fé vai levá-la a viver mais vitórias e milagres. Visita a todos, com bênçãos, com fortalecimento e tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 9, abrindo o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. E depois que eu realizar esse período de oração e busca na presença do Senhor por todos que estão na mesma fé, vou retornar às 18 horas para dar início ao encerramento. E depois nós ainda vamos realizar batismo, que é o primeiro de 2013. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Então, o que seria a reunião das 9, das 15 e das 18, nós vamos usar esse dia todo. Esse que é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Primeiro dia da semana, nós vamos dar as primícias ao Senhor e vamos passar o dia em oração e jejum. E o resultado disso, certamente, será mais vitórias e milagres para todo aquele que crê. Conte conosco, esteja entre nós. Não fica aí não, dê passos de fé. Venha buscar o Senhor. Não protele essa decisão mais não. Venha buscá-lo e desfrutar do poder dele. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.